Mais um dia, mais uma devocional. Romanos capítulo 2. Essa obra-prima de Paulo. Está na primeira parte das cartas aí de Paulo, Romanos, depois Coríntios, enfim, mas na Bíblia, Romanos vem a primeira porque é a maior, junto com 1 Coríntios também, 16 capítulos, mas a mais importante. É uma obra-prima. Quando o capítulo 1 fala do nosso pecado, que nós somos indesculpáveis diante de Deus pelos atos que nós cometemos, ele continua esse assunto no capítulo 2, falando que existe um justo juízo de Deus. Ou seja, quando Deus julga os pecadores, ele é justo em condenar o erro, porque as pessoas realmente cometem erros. E no versículo 1, ele dá uma noção tremenda desse julgamento. Presta atenção. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Olha a profundidade do raciocínio de Paulo. Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha que profundo isto. Quando eu tenho discernimento para entender que uma coisa é errada e julgo as pessoas que fazem coisas erradas, eu sou indesculpável porque eu faço as mesmas coisas. Eu posso não cometer os erros que aquela pessoa cometeu, mas eu cometo outros. Então, nós podemos tirar duas classes de pessoas daqui, que não têm capacidade de julgamento, capacidade de discernimento. As crianças, bebês, crianças pequenas que não têm discernimento do que é certo ou errado, então por isso são inocentes, então não têm capacidade de julgamento. E as pessoas que têm deficiências mentais, pessoas que têm problemas mentais, que mesmo depois de adultas não têm capacidade de discernimento. Então essas pessoas são inocentes, vamos assim dizer, porque mesmo nascendo em pecado, mas não têm a capacidade de discernimento. Agora, todas as outras pessoas que têm capacidade de discernimento são indesculpáveis diante de Deus, porque sabem o que é certo e o que é errado. É por isso que você que está acostumado a julgar muitas pessoas, o peso que será usado para julgar você será muito mais pesado. Pensa nisso, tá? Porque quando eu julgo, eu começo a mostrar uma coisa que Deus detesta: orgulho. Eu me acho melhor que os outros. E eu começo a julgar os outros. Só que no fundo eu começo a praticar também os erros. Talvez não aqueles que eu estou julgando, mas outros. Então eu sou indesculpável. É muito profundo isso aqui. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Grife esse versículo. Esse versículo 4, ele é muito profundo. O que me leva ao arrependimento? Saber que Deus me ama. Como você vai desprezar a bondade, tolerância e paciência de Deus? Bondade, tolerância e paciência. Eu e você somos pessoas difíceis. Mas o que faz-nos vir à igreja? O que faz-nos ler a Bíblia? O que faz-nos orar? O que faz-nos arrepender? É saber que Deus nos ama.
Então Paulo está dizendo aqui, é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quando você tem uma pessoa que te ama muito e você magoa essa pessoa, você fica muito mal. E você automaticamente pede perdão, porque aquela pessoa não merece pelo fato de te amar demais. Já aconteceu isso com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Quando você machucou, você sabia que aquela pessoa me ama demais. Como que eu machuquei-a dessa forma? Aí você vai lá e você se arrepende. Então é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento, porque Deus nos ama. Ele é bom, tem tolerância e ele tem paciência conosco. Prova disso, estamos aqui vivos ainda, né? Se estamos vivos aqui é porque é das misericórdias de Deus que deixam que nós não sejamos consumidos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Agora, olha só a continuação do raciocínio de Paulo. Contudo, por causa da sua teimosia, ou seja, a gente despreza esse amor de Deus, não há arrependimento em muitas pessoas, por causa da sua teimosia e do coração obstinado, daquele coração contumaz, teimoso, duro, você está acumulando ira contra você mesmo, porque não tem arrependimento, não tem mudança. Para o dia da ira de Deus, quando será ou se revelará o seu justo julgamento. Olha que coisa séria. Tem pessoas que falam assim, Deus não vai condenar ninguém porque ele é amor. Ele é amor ao ponto de ter nos dado Jesus Cristo para que, havendo arrependimento da nossa parte e mudança de vida, nós tenhamos a salvação. A justiça de Deus é revelada pela fé em Jesus e somos livres da condenação. Mas se não tivermos Jesus, se não tiver arrependimento em nossa vida, a justiça de Deus vem sobre nós para nos condenar. É o justo juiz. Deus é justo. Por isso que o tema do capítulo 2 é o justo juízo de Deus. Deus é justo para condenar quem peca. Mas ele dá uma chance para esse pecador. Se arrependa e creia no meu filho que morreu por você e ressuscitou por você e tenha uma nova atitude daqui para frente e mude de vida. Essa é a chance. Este é o amor de Deus. Mas a pessoa que não tem esta fé vai acumulando sobre si a ira de Deus. É o que diz a Bíblia. Versículo 7. Vamos ler o versículo 6, desculpe. Versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Ele vai condenar quem continua fazendo as coisas de acordo com a sua própria vontade, e ele vai retribuir com vida eterna aqueles que buscam a glória, honra e imortalidade, as coisas de Deus. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas. Haverá ira e indignação para aqueles que pensam somente em si mesmos, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Olha como é sério isto. Como que as pessoas brincam com Deus. Como as pessoas vivem aqui como se tudo que fizesse aqui não teria nenhuma consequência. A corrupção, a mentira, o engano, a depravação sexual, os adultérios. Quantas coisas nós vemos nesse mundo. E as pessoas acham que vai ficar por isso mesmo. Ou que as coisas vão ficar por isso mesmo. E aqui fala primeiro de judeu, depois do grego. Quer dizer, para todos. Tanto judeu como gentil, todos. Versículo 10. Mas a condenação virá para quem
buscam essas coisas, são egoístas, obstinados, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, para todo que tem Jesus Cristo, primeiro do judeu e também do grego, pois em Deus não há parcialidade. Deus não é parcial para julgar. Deus é imparcial e julgará todos com justiça, diferente do mundo que nós temos, onde o rico é julgado de uma forma e o pobre é julgado de outro. Quem tem alguns pensamentos são julgados de uma forma, quem tem outros é julgado de outra forma. Este mundo é injusto, mas Deus é justo. Isso se chama equidade, onde Deus trata todo mundo igual. 12. Todo aquele que pecar sem a lei, as pessoas que não têm a lei, está falando sobre a lei dos judeus, a lei do Antigo Testamento. Sem lei também morrerá. E a todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Ou seja, não tem desculpa. O que adianta eu conhecer e não praticar? Eu vou ser julgado do mesmo jeito. A pessoa que conhece a Bíblia, conhece a igreja, mas não segue, vai ser julgado e condenado igual aquele que não conhece. E de uma forma até mais severa ainda, porque conhece e desprezou. Versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. O grande problema é que nós não conseguimos obedecer à lei. Toda lei nós não conseguimos. Então, diante de Deus, quem é justo é aquele que obedece à lei. É por isso que Jesus teve que vir, para obedecer em nosso lugar. Pela fé, nós cremos em Jesus e essa justiça passa a ser nossa. Porque pelas nossas forças e nossos méritos, nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. Porque é um problema em nossas vidas que se chama pecado. Versículo 14. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Até os gentios têm uma certa moralidade de saber o que é certo e errado. Então, sem conhecer a lei de Deus, o Antigo Testamento, por exemplo, que são as leis que Deus colocou, eles já sabem que matar é errado, que roubar é errado. Então, eles já colocaram para si uma lei em seu coração. Por isso que diz, todos são indesculpáveis. Porque as pessoas já têm discernimento do que é certo e errado. Quando ela mente, ela sabe que está errando. Aqueles que têm a lei ou aqueles que não têm. Há uma lei moral que rege a humanidade. Continuando. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. A consciência acusa quando a gente erra, mesmo não conhecendo a lei. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Olha que profundo isto. Mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Um dia Deus vai trazer todos esses segredos à tona. Nada ficará batido. Os judeus e a lei. Aqui Paulo fala justamente sobre isso. Que não adianta você conhecer a lei se você não pratica a lei. É muito profundo isso aqui. Para mostrar a necessidade que nós temos de crer em Jesus. Por isso que hoje as pessoas que insistem em guardar a lei para serem salvas estão totalmente erradas, equivocadas e anulando o sacrifício de Jesus. Pessoas que afirmam que você tem que guardar o sábado para ser salvo. Que Deus vai condenar você porque você não guarda o sábado. Deus vai condenar você porque você come carne de porco. Deus vai condenar você porque você, mulher, usa calça comprida. Quer dizer, todos esses requisitos da lei que as pessoas impõem hoje para seguir não são suficientes para salvar.
O suficiente para salvar é a fé em Jesus, que cumpriu essa lei para nos libertar dela e nos dar condições de fazer a vontade de Deus. Então, quando diz aqui os judeus e a lei, quer dizer sobre isso, que os judeus não estão livres do julgamento por terem a lei, porque não conseguem obedecer o tempo todo tudo. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei, você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão de conhecimento e verdade. E então, olha só a pergunta retórica de Paulo. Você que tem tudo isso, e então? Você que ensina aos outros, não ensina a você mesmo? Você não percebe que tudo aquilo que você ensina, você não pratica? Você que prega contra o furto, você furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Olha só que profundo isto. Porque eu não consigo obedecer a Deus, a lei de Deus o tempo todo. Eu preciso de um Salvador. É onde existe uma coisa chamada arrependimento, perdão, fé em Jesus. Ninguém consegue obedecer a Deus sempre. Um só pecado já é suficiente para você não entrar no céu. E nós cometemos muitos pecados. Então, o que Paulo está dizendo é que pelo fato de você conhecer a lei, conhecer Deus, conhecer a igreja, isso não vai te livrar da condenação. Se você não tiver fé em Jesus Cristo e viver tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você acredita, você tem que praticar. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Dura essa palavra. As pessoas zombam de Deus por causa das pessoas da igreja. As pessoas zombam de Deus por causa dos cristãos que envergonham o evangelho. Paulo está falando para os judeus, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês, que não vivem aquilo que Deus ordena. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Circuncisão era o batismo do Antigo Testamento, o ser judeu. O pênis tem aquele prepúcio, aquela pele da glande, corta em círculo, circuncida. Corta aquela pele como uma operação de fimose e a partir daquele momento se torna um judeu. Aquilo era feito ao 8º dia. Então o batismo dos judeus praticamente era ao 8º dia de nascido. Então, quando fala sobre a circuncisão, fala daqueles que assumem a lei de Israel, a lei dos judeus. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Nós, contextualizando isso, diz o seguinte: o seu batismo tem valor se você obedece a Deus. Se você não obedece a Deus e não vive de acordo com a vontade de Deus, não tem valor nenhum ser batizado na igreja. Isso é religiosidade. Se você não vive aquilo que você prega e acredita, não tem valor nenhum. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Olha só que coisa profunda isso aqui. Aquele que não é circuncidado, que é o gentil fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: gentil ou judeu, se não estiver debaixo da graça de Deus através de Cristo Jesus, serão condenados. É isso que Paulo está dizendo.
Somos pecadores e o fato de pertencermos a uma religião não nos livra do erro, mas sim a fé em Jesus, praticar Jesus Cristo e assumi-lo como Senhor de nossas vidas, praticar a vontade dele. Não é judeu quem é o apenas exteriormente, ou seja, aquele que é simplesmente circuncidado ou aquele que simplesmente é batizado numa igreja. Nem é circuncisão a que é meramente exterior ou física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Deus quer não é que eu tenha uma religião, mas que eu tenha Cristo no meu coração para assim frequentar uma igreja e crescer no meio do povo de Deus. Igreja é importante para mim muito, mas se eu não tiver Deus, não adianta nada eu frequentar uma igreja se eu não pratico aquilo que a igreja prega, aquilo que a Bíblia prega, aquilo que Deus quer para mim. Olha que profundo isto. Olha que profundo. Deus ilumine a sua mente, abençoe você, para que você entenda a grandeza do que Cristo fez por nós. Fez o que nós nunca podíamos fazer. Fez-nos filhos de Deus com condições de agradá-lo através da nossa vida. A justificação pela fé. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor tem sido, ó Deus, um Deus muito bom, paciente, tolerante. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor deseja de nós arrependimento sincero. Muito obrigado pelo toque do teu Espírito, que fez-nos, ó Deus, abrir os nossos olhos para termos uma nova vida. Muito obrigado pelas coisas tremendas que o Senhor tem revelado a nós através da tua palavra. Eu agradeço muito, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a carta de Romanos ela é muito profunda e não tem como nós sermos superficiais. Nós vamos tirar muito do cerne, da profundidade da carta em cada capítulo. Por isso que esses vídeos de Romanos ontem, hoje, foram maiores, tá? E vão ser assim até nós terminarmos Romanos. São vídeos onde o tempo demanda um pouco mais de tempo, nós precisamos de mais tempo, justamente para explanarmos bem, para você entender bem e principalmente para que você alcance uma profundidade no estudo e não algo superficial, tá bom? Leia com muita paciência, leia com muita calma e que esses vídeos realmente deem subsídios e te dê a ajuda necessária para você ter um conhecimento de Deus de uma forma muito profunda. Porque esse é o objetivo da palavra de Deus, especificamente do livro de Romanos, é dar-nos um conhecimento profundo de quem Deus é. É teologia, o estudo de Deus. Tá bom? Espero você amanhã. Tá? Deus abençoe muito a sua vida.